Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Eu vou pedindo para quem não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e não esqueça de dar aquele like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Aqui nessa pasta a gente já tem o Unity, né? É uma pasta qualquer que a gente vai implementar a nossa pilha e a gente já tem o Unity já preparado nessa pasta. Para começar, a gente vai criar o nosso arquivo Makefile para fazer a compilação, né, dos nossos testes e da implementação da nossa função, né, que vai definir a estrutura da pilha, né, e as funções push, pop, top, empty e etc. Que são as funções básicas, né, da implementação de uma estrutura de dados do tipo pilha. A gente começa estabelecendo o nosso alvo all como nosso teste, né? Vou chamar de teste_pilha.x. Esse é o executável do nosso teste. Para fazer o teste_pilha.x, a gente vai precisar do código-fonte teste_pilha.c. E a gente vai compilar com o GCC teste_pilha.c, o Unity, unity.c, -o, teste_pilha.x. Depois a gente vai executar esse teste, né, com /, teste_pilha.x. E por último vamos remover esse arquivo executável para que a gente possa rodar o teste de novo. Ok? Esse é o formato básico do nosso Makefile. Isso a gente já viu das aulas anteriores. Ok? Mas agora a gente vai aproveitar para deixar esse Makefile ainda mais genérico. Vamos melhorar um pouco esse Makefile, deixando ele ainda mais genérico, utilizando variáveis. Se você tiver alguma dúvida sobre Makefile, eu vou colocar aqui um cartão do lado para que você comece a estudar um pouco de Makefile com o nosso curso de Makefile. Ok? E caso você tenha alguma dúvida, lá vai ser a melhor forma, né, de você sanar essas dúvidas sobre Makefile. Aqui eu vou colocar uma variável chamada de cc e ela vai receber o nosso compilador GCC. No nosso teste, né, eu vou armazenar nessa variável teste_pilha.x. Ok? Vai estar armazenado nessa nossa variável teste. Também vou colocar o Unity. Como ele vai ser comum, né, o endereço dele vai ser comum para todos os testes, eu vou colocar aqui também Unity e Unity.c. Ok? Então, tenho essas três variáveis estabelecidas. Vou substituir aqui. Onde tem teste_pilha.x, eu vou colocar a minha variável $teste. Aqui, no lugar dessa regra específica para teste_pilha, eu vou colocar uma regra para todo e qualquer arquivo de teste, utilizando o caractere coringa %. Isso aqui significa todo arquivo que comece com o prefixo teste_ e termine com .x vai ser compilado a partir dessa minha regra. Eu vou pegar o código-fonte dele com a extensão .c e vou fazer esse comando de compilação abaixo. Eu vou colocar $cc, que é a nossa variável do compilador. No lugar de teste_pilha.c, eu posso utilizar $-que. Isso aqui é uma referência à primeira dependência. E no caso, como só tem uma dependência, vai ser o próprio código-fonte. Aqui, a variável que armazena o Unity. -o, ao invés de colocar teste_pilha.x, eu coloco $@. $@ é uma referência ao meu alvo, aquilo que vai ser formado através das minhas dependências. Então, ao invés de teste_pilha.x, eu posso utilizar $@. Aqui também coloco $@. Então, nosso Makefile ficou bem mais genérico. Se eu precisar fazer algum tipo de alteração, eu posso alterar aqui nos nomes das variáveis. Vou sair e salvar. Vou testar o meu Makefile com make-n. Ele vai dizer que, olha, não tenho uma regra para fazer esse alvo teste_pilha.x que eu preciso para o alvo all.
O problema é porque o arquivo de dependência dele, né, teste underline pilha.c, ainda não foi feito. Então vamos fazer esse arquivo. Teste underline pilha.c. A gente vai só incluir o nosso unit. Include unit e unit.h. Ok? Só incluir a biblioteca do unit. E aí vamos rodar make-n. E aí a gente pode verificar quais são os comandos que ele vai fazer. Ele vai, né, compilar o nosso arquivo teste underline pilha.x exatamente como a gente queria. Né, ponto barra, ele vai rodar o teste e depois vai remover o executável do teste. Ok? Então, o nosso makefile ele está configurado da maneira, aparentemente está configurado da maneira correta. Agora a gente precisa começar a implementar o nosso teste, seguindo as práticas do TDD. Primeiro a gente implementa o teste, depois a gente vai implementar a função. Vou chamar essa função de pilha.h. E aí eu posso começar a escrever as minhas funções do unit. Função setup, a função teardown, e a minha função de teste. Vou chamar de teste underline pilha. E a minha função principal com as macros do unit. Unit underline begin. Aí eu vou rodar meu teste. Isso é justamente teste underline pilha. E o meu código de retorno com unit underline end. Ok? Tá aí a minha função, minha suíte de testes estabelecida. E aí eu teria que implementar esse meu primeiro teste. Vou sair e salvar. Vou rodar make. Ele não, obviamente não vai conseguir compilar, justamente porque está faltando o meu arquivo cabeçalho que define a minha função, né, pilha.h. Vamos criar esse arquivo pilha.h. Colocar aqui só include std e o.h, só um arquivo qualquer. E aí eu vou tentar rodar make. Está lá o meu arquivo pilha, né? Meu teste rodou e passou. Na prática não tem nenhum teste aqui funcionando, a gente só configurou a suíte de testes para começar a implementação. Então, a nossa suíte de testes está pronta e já está rodando e compilando. Agora que a nossa suíte de testes já está rodando e compilando, o que a gente vai fazer é mostrar algumas coisas do Unity antes de começar a implementação dos meus testes da minha função pilha. Vou aqui teste underline pilha.c. Esse é o meu primeiro teste. Né? Vou mudar esse teste para init. Ele vai ser o teste de inicialização da minha pilha. Vou chamar de init. Ok? E a gente vai utilizar uma macro chamada de teste underline message. Ok? Simplesmente para gerar uma mensagem qualquer, né, na hora que for rodar o teste. Vou colocar aqui message init pilha. Ok? Então só para colocar uma mensagem quando o nosso teste estiver rodando. Da mesma forma, a gente vai fazer o seguinte: void teste underline push. Vai definir um conjunto de casos de teste obrigatórios. Tá? A estrutura de dados pilha, ela permite algumas ações que são obrigatórias, né, quando a gente está implementando esse tipo de estrutura de dados. A função push ela serve para adicionar um elemento na pilha. Eu vou ter uma função pop. Essa função pop ela vai servir para retirar um elemento da pilha. Né, retirar o elemento
o elemento no topo da pilha. Eu vou ter uma outra função chamada de top, que é justamente para informar qual é o elemento que está no topo da pilha. E por último, uma função chamada de empty, que é para verificar se a minha pilha está ou não vazia. Então esses casos de teste são obrigatórios, são funções que vão estar presentes na minha implementação e que eu vou precisar testar. Eu vou colocar elas aqui, mas como no TDD os nossos testes eles têm que evoluir junto com o nosso código, a gente não vai implementar ainda nenhum desses testes, né? A gente tem que fazer passos incrementais, lembrando lá da nossa aula sobre TDD. Então, para isso, a gente vai aproveitar e também utilizar uma outra macro do Unity, que é teste ignore message. A gente já viu a macro teste ignore, que serve para ignorar o teste, mas a gente vai ver teste ignore message, que serve para deixar uma mensagem, tá, sobre o porquê aquele teste foi ignorado. A gente vai colocar not implemented. Aí vamos colocar not implemented, ou seja, o teste ainda não foi implementado. Vou aproveitar para copiar isso aqui e colar em todos os testes. Tá? Esses testes ainda não foram implementados. A gente vai precisar adicionar eles à nossa suíte de testes aqui do Unity. Vou colocar aqui teste push, que é para empilhar. Teste pop para desempilhar. O teste top para verificar quem é o elemento que está no topo da pilha. E o teste empty para verificar se a pilha está vazia. Então está aqui a minha suíte de testes está pronta com as mensagens, né, informando que o teste foi ignorado porque ainda não está implementado. Essa função, né, ainda não está implementada. Vou rodar make. E aí o Unity vai me informar. Ele vai exibir aquela mensagem, né, que eu coloquei com o test message. Ele vai rodar o primeiro teste, porque o primeiro teste eu não coloquei para ignorar. Mas todos os outros testes ele vai ignorar e vai exibir a mensagem que eu estabeleci, que é a mensagem que os testes ainda não foram implementados. Ok? Uma outra forma interessante de estabelecer a minha suíte de testes é utilizando também macros, né, macros e variáveis. Vou colocar aqui, por exemplo, define, uma função que eu vou chamar de ignore, uma variável que eu vou chamar de ignore push. Ok? Eu vou colocar essa função, vou colocar o seguinte aqui dentro do meu teste push. Vou colocar if def ignore push. Vou colocar dentro desse if o meu teste underline ignore message e vou fechar isso com end if. Abaixo eu vou colocar uma outra mensagem, teste underline message. Vou colocar aqui not ignore. O que é isso aqui? Isso é um if que ele vai definir o seguinte para o pré-processador na hora que eu estiver fazendo a compilação. Né? Ele vai definir o seguinte: se essa variável ignore push estiver definida, eu vou ignorar, né? Eu vou fazer com que esse código que está aqui dentro ele seja incorporado ao meu binário, ao meu executado. Se essa variável ignore push não estiver definida, simplesmente esse trecho de código não vai ser incorporado ao meu binário. Então, na prática, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente definir essa variável, esse teste vai ser ignorado. Se a gente não definir essa variável, esse teste não será ignorado e ele vai executar test message. Aqui em cima, a gente define a variável ignore push. Então, esta macro aqui, test underline ignore message, ela vai estar no nosso binário, fazendo com que esse teste seja ignorado. Vamos ver isso aí na nossa compilação.
sair e salvar, vou rodar make. Né? Dá para ver aqui que o nosso teste push foi ignorado e ele exibiu a mensagem not implemented. Mas e se eu quiser que esse teste não seja ignorado? Bastaria, ou eu posso retirar essa linha, ou posso colocá-la como comentário, simplesmente. Vou sair e salvar, aí eu vou precisar recompilar, né? E aí o que aconteceu? Esse nosso teste, agora ele colocou aqui que o nosso teste passou e exibiu a mensagem not ignored. Ou seja, esse teste ele rodou. Ele rodou e exibiu a mensagem que está estabelecida dentro da nossa função de teste. Assim, a gente também pode utilizar dessa forma para selecionar se os testes vão ser ignorados ou não, utilizando também utilizando esses ifs para o pré-processador, ok? Então a gente já viu bastante coisa, a gente ainda nem entrou ainda na estrutura de dados do tipo pilha, mas já deu para ver bastante coisa do Unity e alguns segredos aí da nossa linguagem C para fazer a nossa implementação de teste. Então por essa aula é só e até a próxima.